Respire fundo por um instante. Feche os olhos se puder e pense em quantas vezes você perdeu noites de sono, destruiu dias de paz ou ficou paralisado pelo medo, por algo que sequer havia acontecido. Talvez uma conversa difícil que nunca veio, uma demissão que nunca foi dada, um amor que, embora ainda presente, já era chorado como perdido. O ser humano sofre, e sofre muito. Mas, como dizia Sêneca, o trágico não é o sofrimento em si. O trágico é sofrer antes da hora. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo romano, não escreveu para os livros de história. Ele escreveu para pessoas como eu e você, gente real, com angústias reais, vivendo em um mundo muitas vezes cruel, incerto, acelerado e solitário. Ele compreendeu algo que muitos ainda ignoram. O sofrimento antecipado é uma prisão da mente, uma armadilha onde a realidade nem sempre está presente, mas onde a ansiedade reina absoluta. Este vídeo é um convite para olhar a vida com outros olhos, um convite para respirar com mais consciência, para parar de sangrar por feridas que nem existem e, acima de tudo, para parar de sofrer antes da hora. Hoje vamos explorar 7 lições de Sêneca que atravessaram séculos, porque continuam falando diretamente ao coração humano. 7 reflexões que você pode aplicar hoje mesmo, agora, para começar a transformar sua forma de lidar com os desafios da vida. Este não é um vídeo apenas para assistir, é um conteúdo para sentir, para guardar e, principalmente, para viver. Então, se você sente que anda carregando dores desnecessárias, se tem vivido mais no e se do que no é, e se o futuro tem te consumido mais do que o presente tem te alimentado, prepare-se. Sêneca tem algo a te dizer. Lição 1. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Poucas frases descrevem tão bem a mente humana como esta. E ela vem de um homem que viveu sob o domínio de imperadores cruéis, que enfrentou o exílio, a perseguição política e, mesmo assim, compreendeu. O sofrimento mais feroz não vem de fora, mas de dentro. Pense bem. Quantas vezes você já se viu preso em diálogos mentais intermináveis, ensaiando discussões que nunca aconteceram, sofrendo por rejeições que nem foram ditas, criando catástrofes completas dentro da sua cabeça, quando na realidade tudo ainda estava em aberto? A nossa mente, quando desgovernada, é uma máquina de criar tormentos. Antecipamos fracassos, criamos medos, alimentamos inseguranças. E o pior, agimos como se tudo aquilo já tivesse acontecido. O corpo responde com ansiedade, o sono vai embora, a respiração aperta, o coração acelera. Mas veja, não foi o mundo que fez isso com você. Foi a sua imaginação. O sofrimento, muitas vezes, é uma invenção da mente, alimentada por interpretações apressadas, julgamentos rígidos e expectativas irreais. Sêneca não está dizendo que a dor real não existe. Ele sabia que o mundo machuca. Mas ele nos alerta que o sofrimento antecipado é um desperdício de vida, porque ele te rouba 2 vezes. Primeiro, rouba o presente com um medo do que talvez nunca aconteça. Depois, se acontecer, você ainda terá que lidar com a dor real, e então sofrerá 2 vezes. O antídoto que Sêneca nos oferece é a lucidez, a capacidade de observar os pensamentos e perguntar: isso é fato ou é medo? Isso está acontecendo ou sou eu que estou criando? Quando você começar a filtrar a realidade da ficção mental, vai perceber: há muito menos peso para carregar do que você imagina. Lição 2. A vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto ela dure, mas quão bem ela é encenada. Essa frase pode parecer poética, e de fato é. Mas o que ela carrega é uma das verdades mais difíceis de engolir e, ao mesmo tempo, mais libertadoras. O tempo não é o que define o valor da sua vida. É o modo como você vive. Sêneca escrevia isso em uma Roma, onde doenças, guerras e mortes inesperadas eram comuns. Ele sabia que a vida podia ser curta, interrompida sem aviso, arrancada no meio de um plano. E por isso, ele defendia algo radical. Viver bem é mais importante do que viver muito.
Pense agora em todas as vezes que você adiou a sua felicidade, esperando por um momento melhor. Quando você disse, depois eu faço, quando eu tiver mais tempo, quando tudo estiver calmo, aí sim eu vivo. Mas esse depois pode nunca chegar. E enquanto você espera, a vida continua passando, silenciosa e irreversível. Quantas pessoas você conhece que morreram antes da hora? Que não tiveram tempo de realizar tudo aquilo que haviam sonhado? Quantas histórias ficaram incompletas, não por falta de potencial, mas por excesso de adiamentos? Sêneca não era ingênuo. Ele não estava dizendo para viver como se nada mais importasse. Ele estava dizendo para viver como se tudo importasse. Como se cada gesto fosse um ato consciente, como se cada conversa fosse uma cena significativa. Porque, no fundo, é isso que a vida é. Uma peça que você representa todos os dias, com ou sem plateia. E aqui vai a parte mais poderosa dessa metáfora. Você não controla o roteiro inteiro, mas pode controlar como entra em cena. Pode escolher se vive como vítima ou como protagonista. Pode escolher se repete falas que outros escreveram para você ou se cria as suas. Há pessoas que vivem 90 anos e nunca encenam a própria vida. Passam o tempo inteiro seguindo scripts impostos, da família, da sociedade, do medo. E há outras que vivem apenas 30 ou 40 anos, mas deixam uma marca que atravessa gerações. Então pare por um instante e se pergunte: o que você tem feito com o seu palco? Você está vivendo de verdade ou apenas esperando que o espetáculo acabe? Está presente no agora ou ensaiando para uma apresentação que nunca vem? Lembre-se, a qualidade da sua vida não está na duração, mas na intensidade com que você vive. E intensidade não é pressa, é presença. É estar inteiro em cada gesto, em cada olhar, em cada passo. Sêneca nos convida a parar de contar os anos e começar a contar os momentos. A parar de desejar longevidade e começar a cultivar profundidade. Porque, no fim das contas, o tempo é o que você faz com ele. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Esta é uma das frases mais poderosas de Sêneca e talvez uma das mais ignoradas na vida moderna. Vivemos como se fôssemos eternos, como se os dias estivessem garantidos, como se a vida só fosse começar quando tudo estivesse no lugar, quando tivermos dinheiro, quando o emprego for melhor, quando encontrarmos a pessoa certa, quando tivermos mais tempo. Quando. Mas Sêneca nos confronta com uma verdade brutal e libertadora ao mesmo tempo. Cada dia é uma vida inteira. E cada vez que você desperdiça um dia com distrações vazias, com preocupações inúteis, com ressentimentos mal curados, você está desperdiçando uma vida inteira. A filosofia estoica, especialmente a de Sêneca, não é uma proposta para te afastar da vida. Ao contrário, ela é um grito para que você acorde e viva. Não no futuro imaginado, não no passado chorado, mas no agora, no único tempo que você realmente tem. Ele nos adverte: apressa-te a viver bem. E isso não significa correr, significa urgência em viver com intenção. Significa parar de adiar decisões importantes, parar de deixar que outros decidam o seu valor, parar de viver na sombra de um amanhã que talvez nunca venha. Viver bem é viver com presença, é fazer das pequenas coisas, um café, um pôr do sol, uma conversa sincera, momentos dignos de memória, é olhar nos olhos, é desligar o automático, é entender que viver bem não exige condições ideais, mas um coração desperto. Sêneca acreditava que a vida bem vivida não é necessariamente longa, mas intensa em verdade, simples em desejos e rica em significado. Ele via a vida como um livro, não importa o número de páginas, mas sim a força de cada capítulo. Quantas pessoas você conhece que estão apenas existindo, que vão se arrastando de segunda em segunda, esperando pelas férias, pelos feriados, pelo fim de semana, como se isso fosse viver, como se a vida real estivesse no intervalo entre os compromissos. Essa lição de Sêneca é um soco no estômago de quem vive empurrando a vida para frente, como se ela fosse uma dívida parcelada em suaves prestações. Não é.
A vida não começa depois que os problemas se resolvem. A vida não espera você estar pronto. A vida é agora, com tudo que ela tem e com tudo que falta. E é por isso que essa lição é tão essencial para quem sofre antes da hora. Porque quem vive no presente não teme tanto o futuro. Quem vive intensamente o agora não carrega tanta ansiedade pelo que virá. O sofrimento antecipado perde força quando a presença ganha profundidade. Se cada dia é por si só uma vida, então que hoje não seja só mais um dia. Que seja uma chance real de viver com autenticidade. Que seja um ato de resistência contra a banalidade. Que você não espere mais nenhum quando para começar a viver bem. Lição 3. A expectativa é a maior causa do sofrimento. Aqui Sêneca toca num ponto que a maioria de nós não quer admitir. Grande parte da nossa dor não vem do que acontece, mas do que esperávamos que acontecesse e não aconteceu. Não sofremos só pelos fatos, sofremos pelos roteiros que escrevemos na mente, sem consultar a realidade. Você esperava reconhecimento, e não veio. Esperava reciprocidade, e ela não aconteceu. Esperava que alguém mudasse ou pedisse desculpas, ou amasse como você ama. E quando o mundo se recusou a seguir o roteiro da sua imaginação, veio a dor. A expectativa é traiçoeira porque, à primeira vista, parece legítima. Parece até esperançosa, mas muitas vezes ela é só uma forma disfarçada de controle. Esperar que algo aconteça do jeito que você idealizou é, de certa forma, uma tentativa de forçar a realidade a se curvar à sua vontade. E é aí que o sofrimento se instala, no abismo entre o que você imaginou e o que realmente é. Sêneca sabia que a paz não está em moldar o mundo às nossas fantasias, mas em moldar nossas emoções à realidade do mundo. E isso não é se conformar, é se libertar. Quando você abandona as expectativas rígidas, você ganha algo precioso: abertura. Abertura para aceitar o que vier. Abertura para lidar com a vida como ela é, e não como você gostaria que fosse. E, principalmente, abertura para se surpreender. Quantas vezes a vida não te deu exatamente o que você queria, e anos depois você viu que foi melhor assim? Quantas vezes o não que você recebeu foi o início de algo mais alinhado com quem você realmente é? A expectativa tem uma irmã silenciosa, a frustração, e elas andam de mãos dadas dia após dia. Sêneca nos convida a cortá-las pela raiz, a praticar o desapego daquilo que não podemos controlar, a substituir a exigência pela preparação, a trocar a espera ansiosa pela aceitação ativa. Viver sem expectativas absolutas não é desistir de sonhos. É sonhar com os pés no chão. É desejar, mas não depender. É planejar, mas estar em paz com o que vier. É agir com excelência e deixar o resultado nas mãos do tempo. E mais, é amar as pessoas como elas são, não como você acha que elas deveriam ser. Porque muito do nosso sofrimento vem da tentativa de mudar o outro, ou de esperar que ele se comporte como você. Mas ninguém veio ao mundo para cumprir o papel que você escreveu para ele. A cada vez que você se livra de uma expectativa injusta, você se aproxima da liberdade. E onde há liberdade, há menos sofrimento. Porque a mente livre sabe que não precisa que tudo dê certo para estar em paz. Ela só precisa estar em sintonia com o que é real. Lição 4. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Essa talvez seja uma das lições mais mal compreendidas de Sêneca, e uma das mais transformadoras, se você permitir que ela entre profundamente na sua vida. Ele inverte a lógica que usamos para justificar nossa paralisia. Nós dizemos, eu não faço porque é difícil. Mas Sêneca responde, é difícil porque você ainda não fez. Pense bem, quantas coisas você já deixou de tentar por medo? Quantas ideias você engavetou por insegurança? Quantas conversas você evitou? Quantos projetos você abortou? Quantos caminhos você sequer começou a trilhar porque julgou que seriam difíceis demais? Só que a dificuldade, na maioria das vezes, é uma ilusão criada pela ausência de movimento. É como olhar uma montanha de longe. De baixo,
Tudo parece intransponível, mas à medida que você sobe, percebe que ela é feita de pequenos passos e que muitos dos medos que você tinha não sobreviveram ao primeiro esforço. Sêneca nos convida à ousadia, não à imprudência, mas à coragem que nasce da ação, porque o que paralisa o ser humano não é a falta de capacidade, é o excesso de pensamento. Pensamos demais e fazemos de menos. Planejamos tanto que nos tornamos especialistas em não começar. E aqui está o ponto central desta lição. Quanto mais você evita enfrentar, mais os monstros crescem, porque o que você foge te persegue, e o que você enfrenta se dissolve. Você já reparou como as tarefas mais pequenas se tornam enormes quando deixadas para depois? A ligação que você precisava fazer, o pedido de desculpas que queria dar, a decisão que precisava tomar, quanto mais você adia, mais o peso cresce. Não é a tarefa em si que é insuportável, é o atraso, é o acúmulo de tensão, é o medo fantasiado de prudência. Sêneca está nos dizendo: pare de acreditar que a dificuldade vem de fora. Muitas vezes ela vem de dentro. É a sua hesitação que torna tudo mais pesado. É claro que há coisas objetivamente difíceis, mas até elas se tornam mais acessíveis quando você para de fugir e começa a agir. E mesmo que você falhe, e falhar faz parte, a falha ensina mais do que a fantasia da perfeição jamais ensinará. O estoicismo não é uma filosofia de passividade. Pelo contrário, é uma filosofia de ação, mas uma ação consciente, centrada, desapegada dos resultados, mas profundamente comprometida com o dever de viver plenamente. Ousar é viver fora do script do medo. É entrar na arena da vida com os joelhos tremendo, mas com o coração firme. É entender que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Pare de esperar o momento ideal, ele não existe. Pare de esperar estar pronto. Ninguém está. O que existe é o agora, e o agora pede movimento. Sêneca acreditava que a alma se fortalece na experiência, na tentativa, na queda e na superação. Não é porque algo é difícil que você deve se afastar. Talvez seja justamente o difícil que te moldará, que revelará forças que você nem sabia que tinha. Então olhe de novo para aquilo que você tem evitado. Repare se a dificuldade é real ou imaginada. E mesmo que seja real, dê o primeiro passo assim mesmo, porque, como dizia Sêneca, o primeiro passo é metade do caminho. Lição 5. A maior liberdade é não precisar de nada. Sêneca vivia cercado por riquezas. Ele foi conselheiro de imperadores, viveu em palácios, teve acesso ao luxo e à influência. Mas nenhuma dessas coisas o iludiu. Ele entendia, melhor do que ninguém, o que era o verdadeiro poder: não depender de nada externo para ser inteiro. E essa é uma lição tão contraintuitiva hoje quanto já era em Roma antiga. Vivemos num mundo que mede valor pelas posses, onde liberdade parece significar poder comprar o que quiser quando quiser, onde a felicidade é vendida como um combo de conquistas, bens e status. Mas Sêneca nos alerta: quanto mais você precisa de algo, mais escravo você é disso. Repare como isso se aplica à sua vida. Se você precisa da aprovação constante dos outros, você se torna refém do olhar alheio. Se você precisa de um certo padrão de vida para se sentir em paz, você se torna prisioneiro do medo de perder. Se você precisa que alguém haja exatamente como você espera para se sentir bem, você entregou sua tranquilidade nas mãos de outra pessoa. A verdadeira liberdade, segundo Sêneca, está em reduzir as necessidades até o ponto em que nada externo determine o seu valor, a sua paz, a sua estabilidade. Isso não significa viver na escassez, nem abandonar os desejos ou sonhos. Significa não estar à mercê deles. Significa desejar, mas não depender. Possuir, mas não ser possuído. Usar as coisas sem se tornar escravo delas. Porque tudo o que você não consegue imaginar perdendo te possui mais do que você possui a ele. Sêneca dizia que o sábio é aquele que carrega sua riqueza dentro de si. E ele não estava falando de frases motivacionais. Estava falando de uma fortaleza interior construída com sobriedade, autoconsciência e desapego. Essa lição é essencial para quem sofre antes da hora.
Grande parte da nossa ansiedade vem de apegos. Apegos ao que pode dar errado, ao que pode ser tirado, ao que pode acabar. Mas, se você constrói uma vida em que seu bem-estar não está hipotecado em coisas externas, você se torna invulnerável. Não significa se isolar do mundo, mas habitar nele com leveza. Significa estar no meio do barulho e, ainda assim, manter o silêncio por dentro. Significa viver rodeado de incertezas e, ainda assim, não se perder. Pense em tudo aquilo que você precisa hoje. Agora se pergunte, isso é realmente uma necessidade ou uma dependência disfarçada? A cada desapego, você se aproxima de si mesmo. A cada desejo enfraquecido, você ganha mais clareza. E a cada passo que dá em direção à autonomia emocional, você recupera pedaços da sua liberdade que estavam adormecidos. A vida que Sêneca propõe não é pobre, é rica em sentido, rica em leveza, rica em domínio de si. E esse é o tipo de riqueza que ninguém pode te tirar, nem a crise, nem a perda, nem a morte. Lição 6. O maior desperdício da vida é adiar. Poucos pensamentos são tão cortantes e precisos quanto este de Sêneca. Ele sabia que o ser humano tem um dom quase trágico, o de adiar a própria vida. E fazemos isso o tempo todo. Adiamos conversas, adiamos reconciliações, adiamos sonhos, mudanças, planos, decisões. Vivemos como se o tempo fosse um recurso renovável, como se sempre houvesse uma segunda chance, como se a vida estivesse em modo de espera, aguardando o momento certo. Mas como Sêneca nos alerta em sua carta sobre a brevidade da vida, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida não é curta, ela só é mal utilizada. O tempo está aqui agora, mas somos nós que o empurramos para frente, como se ele fosse algo que podemos estocar para depois. E nesse adiamento constante, o presente escorre por entre os dedos. A procrastinação é, no fundo, um tipo de covardia existencial. Porque cada vez que você adia algo importante, está escolhendo o conforto da inércia ao invés do desconforto da transformação. Está preferindo a dor morna do arrependimento futuro à dor aguda da ação presente. E aqui mora uma das raízes mais profundas do sofrimento antecipado. A vida que não é vivida se transforma em ansiedade. Quando você deixa de fazer o que deveria, de dizer o que sente, de ser quem é, o tempo não perdoa. Ele cobra. Cobra na forma de inquietação, cobra na forma de tristeza difusa, cobra na forma de culpa silenciosa. Sêneca nos convida a um estilo de vida que parece radical para os padrões atuais, mas que é profundamente libertador. Viver como se cada dia fosse o último, não no sentido hedonista de exagerar, mas no sentido estoico de priorizar o essencial. Se hoje fosse seu último dia, o que você deixaria de lado? O que você faria agora mesmo? Quem você abraçaria? O que você diria sem medo? O que você encerraria com coragem? É essa mentalidade que quebra o ciclo do adiamento, porque ela coloca cada escolha sob uma nova luz. Você percebe que não pode continuar se escondendo da vida, que não pode continuar postergando a si mesmo. E essa urgência não é uma pressão, é um chamado à autenticidade. É como se Sêneca dissesse: acorde, você está vivo agora. Não deixe a vida te encontrar despreparado. Repare como adiamos até coisas simples, uma mudança de hábito, uma caminhada, uma ligação. E cada adiamento parece pequeno, mas eles se somam e formam uma existência vivida pela metade. O desperdício não está apenas no que não fizemos, está no que fizemos mal, na presença ausente, no amor sem entrega, na rotina sem atenção, no trabalho sem alma, no tempo com os filhos olhando para o celular. Tudo isso também é tempo desperdiçado. Sêneca não quer que você viva com culpa, mas com consciência. Ele quer que você assuma o comando do seu tempo, porque no fim das contas, o tempo é a única coisa que realmente é sua. Todo o resto pode ser tirado. O tempo não. Ou melhor, o tempo vai embora mesmo sem ser tirado. A vida que vale a pena não é feita de grandes gestos no futuro.
É feita de pequenas verdades no agora. Então, pare. Olhe para a sua vida. Veja o que está sendo adiado. E escolha começar, mesmo que com medo, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno. Porque o maior desperdício da vida é deixá-la para depois. Lição 7. A morte nos ensina como viver. A última lição de Sêneca é também a mais definitiva. Ele falava sobre a morte com uma naturalidade desconcertante, não com morbidez, não com pânico, mas com a serenidade de quem entendeu que o fim da vida não é o oposto da existência, mas parte integral dela. Sêneca nos convida a encarar a morte não como algo a temer, mas como uma mestra silenciosa, uma lembrança diária de que não temos controle sobre o tempo e justamente por isso devemos cuidar melhor do agora. Enquanto muitos fogem do tema da morte, como se falar dela a tornasse mais próxima, os estoicos a abraçam, porque entender que tudo acaba é o que dá valor ao que ainda existe. Imagine se você soubesse com certeza que hoje é seu último dia. Não como um exercício de desespero, mas de lucidez. O que você faria de diferente? O que ganharia urgência? O que deixaria de ser adiado? O que você deixaria de carregar? É essa consciência da finitude que purifica a vida. Quando você vive como se fosse eterno, se engana com promessas de depois. Quando vive com a morte à vista, entende o privilégio do agora. Sêneca dizia que o sábio é aquele que todos os dias se despede da vida. Não porque quer morrer, mas porque não quer viver como se fosse imortal. Ele entendia que cada dia bem vivido é uma pequena eternidade em si, e cada noite pode ser encarada como uma despedida digna, se durante o dia você foi honesto com o que sente, presente no que faz e generoso com quem ama. A morte para Sêneca é o grande igualador. Ela visita reis e mendigos, filósofos e soldados, jovens e velhos, e não pergunta se você está pronto. Ela apenas vem. E por isso o maior erro que podemos cometer não é morrer, é não viver antes disso. E aqui está o ponto mais poderoso desta lição. Quando você perde o medo da morte, você ganha a vida. Porque a maior parte do sofrimento humano não vem da morte em si, mas do medo de perdê-la. O medo de perder quem amamos, o medo de que não haja tempo suficiente, o medo de que algo ruim aconteça. Esse medo constante nos faz sofrer antes da hora, nos faz viver pela metade, nos prende a apegos, ansiedades e arrependimentos. Mas quando você encara a morte de frente, sem drama, sem fantasia, algo muda por dentro. Você para de desperdiçar. Você para de fingir. Você para de tolerar o que não importa. Você começa a fazer as pazes com quem é, a viver com mais coragem e a amar com mais inteireza. A morte nos ensina a priorizar, a perdoar mais rápido, a falar eu te amo com menos orgulho, a começar o que sempre adiamos, a dizer não com mais firmeza, a ver beleza até no ordinário, a estar de corpo inteiro na mesa do café, no abraço, na caminhada, no silêncio. Sêneca dizia que só é verdadeiramente livre quem não teme morrer. E só vive de verdade quem deixa de tratar a vida como um ensaio. Não há ensaio. O palco já está aberto. A peça já começou. E cada cena que você ignora é uma cena que não volta. Então, olhe para a morte não como um fim distante, mas como um lembrete gentil. Você está vivo agora, e isso basta. Se essas palavras de Sêneca tocaram você de alguma forma, se alguma dessas lições fez sentido no seu momento de vida, então eu te convido a refletir com a gente mais vezes. Aqui a gente fala sobre sabedoria antiga, resiliência e como encontrar paz mesmo em meio ao caos. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e força interior. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas verdades atemporais. Nos vemos no próximo vídeo. Fique bem e lembre-se, não sofra antes da hora.